quais são os assuntos que nós vamos tratar, então, nesses 40 e tantos domingos que nós teremos até o fim do ano? São assuntos que a gente chama de teologia sistemática. O que é teologia sistemática? O nome parece complicado, confuso, mas quer dizer que analisa a teologia como um sistema. Há duas maneiras, em geral, de analisar a teologia, que a gente chama de ou bíblica ou sistemática. Quando a gente fala em teologia bíblica, nós estamos mais preocupados em interpretar as passagens de forma local, localmente. Nós vamos ler aquela passagem, por exemplo, só para dar um exemplo, uma exposição de Gálatas é teologia bíblica, porque nós estamos mais focados no texto e no seu desenvolvimento histórico. Como esse texto traz a revelação de Deus de maneira que se desenvolve historicamente. Em geral, isso a gente chama de teologia bíblica. Então, está mais focado, a teologia bíblica está mais focada na interpretação das passagens dentro dos seus contextos. A teologia sistemática, ela constrói em cima da teologia bíblica. Então, ela já se aproveita das informações obtidas pela interpretação das passagens individuais e tenta concatenar essas passagens e criar, então, um sistema de doutrinas mais completo. Por isso, a gente diz que a teologia sistemática depende da teologia bíblica. Elas não são inimigas, elas não brigam entre si, elas cooperam. A teologia bíblica nos dá mais as ferramentas para entender as passagens no seu desenvolvimento histórico, mas a teologia sistemática coloca essas passagens juntas e nos ajuda a entender, então, essas doutrinas no todo da Escritura. Então, se nós vamos falar sobre uma doutrina específica, por exemplo, vamos falar sobre a divindade de Cristo. Em algum momento, essa aula vai ser dada aqui. Se Cristo é Deus, como Ele é Deus, qual é o sentido em que Ele é Deus, mas nós não vamos nos deter numa única passagem, nesse caso, nós vamos tentar ver o que a Bíblia fala como um todo a respeito da divindade de Jesus. Ou seja, nós vamos ver o que o Antigo Testamento falou sobre isso e o que o Novo Testamento falou sobre isso, de maneira a comparar as passagens. Então, a função principal da teologia sistemática, eu diria, é fazer essa comparação das passagens para que nós entendamos no todo da Escritura essas determinadas doutrinas que já estão estabelecidas. Então, aqui, nós não vamos criar uma nova doutrina, inventar uma nova doutrina da Escritura. Nós vamos usar apenas aquelas que a fé reformada, a igreja, historicamente, tem reconhecido como verdadeiras. Mas nós vamos visitar outra vez o texto bíblico a fim de verificar, de fato, a veracidade dessas informações e sempre também comparar essas informações com os desdobramentos modernos, com as teorias modernas, com o dia a dia dos irmãos. Não é um estudo filosófico nesse sentido, apenas abstrato. É um estudo prático, tem a ver com as nossas vidas no dia a dia. Tem a ver com como nós respondemos aos desafios do mundo, tem a ver como nós cultuamos a Deus, tem a ver com a nossa vida de santidade, serviço. Enfim, não pense jamais que teologia, seja ela bíblica ou sistemática, não é uma coisa prática. Não pense que isso é uma coisa meramente teórica, porque tem tudo a ver com o modo como nós nos comportamos no mundo em obediência aos mandatos de Deus. Então, tem tudo a ver com a nossa vida diária. Em geral, a teologia sistemática ela é dividida em 8 disciplinas. E nós vamos passar por todas elas aqui nessa escola dominical. Claro que precisaríamos de anos para cobrir todas elas de forma muito aprofundada. Não é o caso aqui, não é o objetivo aqui. O objetivo é ser um pouco mais simplificado, Nossas aulas serão mais simplificadas, com linguagem mais acessível, sem discutir muito terminologia técnica, sem
fazer comparação de autores, ficando mais no texto bíblico mesmo, essa é a nossa ideia, mas tentando trazer o mais profundamente possível a exposição dessas doutrinas no texto bíblico para os irmãos. Nós vamos tratar as 8 áreas, então, começando com a primeira. A primeira área nós chamamos de bibliologia, podemos usar essa expressão, né? Qual é o objetivo desta primeira parte da teologia sistemática? Entender a revelação divina, que se dá especialmente nas páginas da Escritura. Então, acima de tudo, é compreender esse livro que nós temos em mãos, que nós entendemos que é a fonte de toda a revelação especial de Deus. Entender se ele é confiável. Por que tem só esses livros? Não podia ter mais? O que nos garante que esse livro é de fato confiável, que é a palavra de Deus? Temos evidências disso? É só fé? Como é que funciona isso? Então, gastar um tempo aqui, né? Antes de estudar teologia propriamente dito, nós vamos tentar entender a fonte da teologia, que é justamente esse livro que nós assumimos, né? Nós cremos que ele é a palavra de Deus, a palavra infalível e inerrante de Deus. Nós vamos ter umas 4, 5 aulas, eu acho, sobre isso. Depois, nós passamos para a fase 2, né? A área 2, a disciplina 2 de teologia sistemática, que tem a ver com o ser de Deus. Então aí é teologia propriamente dita. Veja, teologia, né? Logia, o estudo. Teo, Deus, estudo sobre Deus. O ser de Deus e as suas obras é o que nós estudamos durante essa segunda parte. Tem a ver com a existência de Deus, os atributos de Deus. Afinal de contas, o que a Bíblia nos diz sobre Deus? Podemos conhecer até que ponto Deus? Deus é o quê? Ele é mutável? É imutável? Como é que funciona a sua soberania? Existe mesmo predestinação? Como que funciona? Deus é santo? Deus é bom? Mas e o mal? O mal existe? Então como é que Deus é bom? Como é que Deus é soberano se o mal existe? São esses os pontos que nós temos que tratar na doutrina de Deus, que é a segunda parte. Então, primeira parte, a doutrina da Escritura. A segunda parte, a doutrina de Deus, o ser de Deus e as suas obras. A terceira disciplina, lá pelo mês de maio, eu acho, abril, maio, nós vamos falar sobre a doutrina do homem, do ser humano. Algumas aulas para falar sobre a criação do ser humano, a natureza humana, a queda, a corrupção, a depravação total, né, o pecado, a morte, a condenação, entender o que a Escritura nos fala sobre esses assuntos, que por sua vez nos conduzem a entender a quarta das doutrinas da teologia sistemática, ou das disciplinas, que é a doutrina de Cristo, a pessoa de Cristo. A encarnação de Cristo, as naturezas de Cristo, a obra de Cristo, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, o significado da sua morte, a extensão da expiação, que chama de expiação limitada, né? Uma das doutrinas chaves da fé calvinista, né? A morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, todas essas doutrinas serão estudadas em aulas individuais. A quinta das disciplinas ou da teologia sistemática é a doutrina da salvação. Então, entender como é que aquela salvação que nós vimos que Cristo conquistou lá na doutrina de Cristo, agora é aplicada à vida das pessoas, às nossas vidas. Salvação pela graça, regeneração, conversão, justificação pela fé, santificação, certeza da salvação, são os assuntos, entre alguns dos assuntos que nós temos que estudar, à luz sempre, né, das Escrituras. A sexta disciplina, já no segundo semestre, já indo para o final do ano, a doutrina do Espírito Santo.
A gente chama de pneumatologia, né? A doutrina do Espírito Santo. Aí nós vamos estudar a pessoa, né, a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, mas principalmente também as doutrinas relacionadas ao batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, tudo que se relaciona com as discussões modernas, né, com o movimento pentecostal, neopentecostal, sobre os sinais, maravilhas, enfim, a doutrina do Espírito Santo é a sexta das nossas disciplinas. A sétima é a doutrina da igreja, ou eclesiologia. É aí que a gente estuda sobre a igreja verdadeira, as marcas da verdadeira igreja, estuda sobre o sacramento do batismo, o sacramento da Santa Ceia, estuda sobre o culto, adoração, né, disciplina, essas coisas todas que são necessárias para o bom funcionamento da igreja do Senhor. E a oitava e última das disciplinas é a doutrina das últimas coisas, ou escatologia. Doutrina das últimas coisas, onde nós estudamos aquelas doutrinas relacionadas não apenas ao fim dos tempos propriamente dito, mas a todo o mover de Deus ao longo da história que nos conduz, né, à consumação ao fim dos tempos. E também aquelas doutrinas polêmicas, cheias de discussões, né, arrebatamento, milênio. Tratamos sobre isso também no seu devido tempo. Então, são essas as 8. Primeira, a doutrina da Escritura. Segunda, a doutrina de Deus. Terceira, a doutrina do ser humano. Quarta, a doutrina de Cristo. Quinta, a doutrina da salvação. Sexta, a doutrina do Espírito Santo. Sétima, a doutrina da igreja. Oitava, a doutrina das últimas coisas. Assim nós temos a teologia sistemática meio que completa. Notem, meus irmãos, que isto acaba... Esse conjunto de doutrinas é, na verdade, aquilo que em seminários teológicos é meio que a espinha, né, dorsal de um curso de teologia num seminário onde os pastores se formam. Inclusive, né, os professores dessa classe são o presbítero Solano Portela, que é professor de teologia sistemática no seminário presbítero José Manuel da Conceição, né, começa esse ano a dar aula lá, já devia fazer isso há séculos, mas vai começar esse ano como professor de disciplina lá. E eu também, que sou professor dessa mesma área, embora atualmente eu trabalhe mais em Novo Testamento, lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, mas, historicamente, eu sempre trabalhei em teologia sistemática, também nesse mesmo seminário, que está entre os melhores do Brasil, em termos de conteúdo e formação. Então, não é que a gente vai dar as mesmas aulas que dá lá no seminário para vocês aqui, porque são contextos diferentes, são situações diferentes, as discussões lá são mais acadêmicas, né? As nossas discussões aqui serão mais práticas, tentando buscar sempre a aplicação prática dessas doutrinas, mas o conteúdo, sim, podemos dizer que é o mesmo, o conteúdo básico, né? Os fundamentos básicos são os mesmos. Isso para os irmãos entenderem que é um privilégio ter um curso como esse numa escola dominical. E provavelmente você não vai encontrar em muitos outros lugares por aí. Não quer dizer que vai ser muito divertido às vezes, né? Não quer dizer que vai ser muito agradável às vezes, né? Isso aqui pode se tornar bastante pesado em alguns momentos, especialmente quando nós somos confrontados, quando as nossas crenças arraigadas no nosso coração, há muito tempo, são confrontadas com o texto bíblico. E aí nós muitas vezes não gostamos muito daquilo, mas você precisa fazer um esforço para, em alguns momentos, deixar de lado os seus pressupostos e preconceitos, né, e estar aberto para entender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar.